o chefe deu um vestido caro para a zeladora e a levou para uma importante negociação. Quando ela começa a falar, ele fica sem palavras. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O esfregão úmido bateu no chão com um baque suave e deslizou pela superfície lisa e polida do corredor. A iluminação fraca dos escritórios lançava sombras longas e ondulantes nas primeiras horas, criando uma atmosfera serena, quase surreal. Maria, com o cabelo preso em um rabo de cavalo, vestida com seu uniforme azul impecável, limpava diligentemente os chãos. Ela se movia ritmicamente, perdida no mundo de seus fones de ouvido, onde uma música animada tocava, infundindo-a com energia e mantendo seu ânimo elevado. Ela havia chegado ao trabalho às 5 da manhã, começando o dia com uma explosão de produtividade. Até agora, já havia terminado de tirar o pó das mesas nos vários escritórios, limpando metodicamente cada grão de poeira de suas superfícies polidas, e terminar o espaço do escritório cedo trazia a Maria um senso de alívio. Isso significava que ela poderia evitar a agitação habitual do dia e, mais importante, escapar dos olhares desconfortáveis dos trabalhadores que muitas vezes demoravam um pouco demais. Enquanto ela movia o esfregão úmido pelo chão brilhante, Maria notou um lampejo de luz por trás. Seu coração deu um pulo enquanto ela rapidamente tirava os fones de ouvido e se virava. Seus olhos varrendo o corredor mal iluminado. Bom dia, garota, uma voz rouca ecoou pelo corredor, quebrando o silêncio. Os ombros tensos de Maria relaxaram assim que ela reconheceu a voz. Era o Sr. Gomes, o velho guarda de segurança, parado na porta com sua expressão usualmente estoica. Você sequer dorme, Maria? Parece que você está sempre aqui. Cedo e animada. O Sr. Gomes observou, com um toque de preocupação em sua voz grave. Maria sorriu calorosamente e se endireitou, pausando sua limpeza. Ela enxugou uma gota de suor da testa e respondeu, bom dia, Sr. Gomes. Ah, eu durmo bastante. Só prefiro fazer as coisas antes do escritório ficar movimentado. Sabe, é mais fácil trabalhar sem todo mundo por perto. Espero não tê-lo acordado, senhor. Me desculpe se fiz isso. O Sr. Gomes balançou a cabeça, um sorriso fraco em seu rosto envelhecido. De jeito nenhum, Maria. Eu também não conseguia dormir. Acontece com a idade. Você vai entender um dia. O Sr. Gomes manteve as mãos casualmente enfiadas nos bolsos. Seu olhar seguia Maria enquanto ela trabalhava meticulosamente no chão. O som rítmico do esfregão proporcionava um fundo suave para o corredor silencioso. Você me lembra da minha Susan. Ela também era madrugadora. Até eu me arrastar para fora da cama, o café da manhã já estava na mesa e a casa, ela estava impecável, rememorou o Sr. Gomes. Sua voz se perdendo enquanto ele se perdia em suas memórias. Maria pausou sua limpeza, apoiando-se no cabo do esfregão enquanto se virava para enfrentar o Sr. Gomes. Suas expressões suavizadas com simpatia. Ela havia ouvido histórias sobre Susan e sabia o quanto o Sr. Gomes sentia falta de sua esposa. Tinha sido um ano difícil para ele desde que sua esposa sucumbiu a um grave caso de pneumonia. Eles haviam compartilhado mais de 45 anos juntos, uma vida inteira de memórias e amor. Maria ofereceu um sorriso brincalhão. Parece que alguém pulou o café da manhã esta manhã. Deixe-me terminar aqui e podemos compartilhar os sanduíches de atum que eu trouxe. Ao mencionar sanduíches de atum, os olhos do Sr. Gomes imediatamente se iluminaram. Ele não havia comido desde a noite anterior. Seu apetite muitas vezes diminuía na solidão tranquila de sua casa. Ele sabia que estava prestes a saborear uma delícia. Maria sempre parecia ter algo delicioso com ela. O Sr. Gomes a admirava por muitas coisas, não menos por sua organização atenciosa. Logo eles estavam sentados lado a lado no chão recém-limpo, aquecendo as mãos em xícaras de chá derramadas da garrafa térmica de Maria. Enquanto desfrutavam dos sanduíches, o Sr. Gomes começou a contar uma de suas muitas histórias de seus dias nos fuzileiros navais.
Maria sempre ansiava por ouvir as histórias do Sr. Gomes. Eram não apenas contos cativantes cheios de aventura e lições de vida, mas ela sabia que também traziam conforto para a solidão que muitas vezes nublava seus dias. Quanto ao Sr. Gomes, compartilhar essas histórias fazia-o se sentir valorizado e vivo. Na verdade, foi uma dessas histórias que originalmente atraiu Maria para este trabalho. Maria trabalhava há 3 meses em uma empresa de médio porte, desempenhando o papel aparentemente simples de faxineira, mas o fazia com orgulho e diligência. Sua jornada até esse ponto foi marcada por um passado comovente. Crescendo em uma pequena cidade, a vida de Maria tomou um rumo trágico quando ela tinha apenas 14 anos. Ela e sua irmãzinha Giovanna, então com 4 anos, estiveram envolvidas em um terrível acidente de carro. Enquanto Maria perdeu os pais naquele dia, Giovanna milagrosamente sobreviveu após médicos lutarem incansavelmente para salvá-la. No entanto, a alegria da sobrevivência de Giovanna foi atenuada pela notícia de que ela ficaria confinada a uma cadeira de rodas pelo resto da vida devido a graves lesões na coluna sofridas no acidente. Após o acidente, Maria enfrentou o luto e a enorme responsabilidade de cuidar de sua irmã mais nova. Nesse período difícil, sua avó Clara interveio, oferecendo um refúgio para as 2 meninas angustiadas. Aos 14 anos, Maria rapidamente se adaptou às realidades de cuidar de uma criança. Ela assumiu o papel de irmã e figura materna para Giovanna, aprendendo as complexidades dos cuidados infantis com uma maturidade muito além de seus anos. Sua avó, Clara, fez o possível para sustentá-las, trabalhando incansavelmente para apoiar suas netas. Maria, reconhecendo a necessidade de ajudar em casa, tomou a difícil decisão de abandonar a escola para se dedicar integralmente aos cuidados de Giovanna. Apesar das dificuldades, Maria encontrou alegria e realização em sua vida com Giovanna. Sua ligação se fortaleceu a cada dia que passava. Quando Clara se aposentou, insistiu para que Maria voltasse à escola para continuar sua educação, prometendo cuidar de Giovanna em casa. Maria se destacou nos estudos, sendo uma aluna excepcional. Ela estava muito consciente de que o futuro a responsabilizaria pelo cuidado de Giovanna e Clara, e abordou sua educação com isso em mente. Enquanto seus colegas se envolviam na emoção do baile de formatura e outros ritos de passagem adolescentes, Maria mergulhava em um mundo diferente. Ela explorou diligentemente a vasta extensão de cursos online gratuitos, aproveitando todas as oportunidades para expandir seus conhecimentos e habilidades. À medida que a formatura do ensino médio se aproximava, a agitação entre seus colegas era palpável. As meninas falavam animadamente sobre a festa de formatura, passando fins de semana à procura dos vestidos perfeitos, enquanto outros pesquisavam sites de faculdades e universidades, sonhando com seus futuros empreendimentos acadêmicos. Para Maria, no entanto, tais luxos estavam fora de alcance. As limitações financeiras de sua família significavam que frequentar a faculdade ou até comprar um vestido para a formatura era simplesmente inviável. Mais importante, ela não podia imaginar deixar sua avó e Giovanna sem seu apoio. Seu caminho estava claro, ela precisava encontrar um emprego imediatamente após a formatura. Encontrar o primeiro emprego foi um desafio para Maria, dada a falta de habilidades profissionais específicas e uma rede limitada de contatos. Eventualmente, ela conseguiu um cargo no armazém de uma loja de varejo. O trabalho era fisicamente exigente, requerendo que ela empilhasse vários pacotes em suas prateleiras designadas. Apesar dos desafios, o salário era decente o suficiente para cobrir as despesas da casa. O que Maria particularmente apreciava neste trabalho era seu horário. Começava às 9 horas e muitas vezes ela podia sair assim que terminasse suas tarefas, geralmente por volta das 15 horas. Isso lhe permitia voltar para casa mais cedo, onde ajudava a avó a cozinhar o jantar e cuidava de outras tarefas domésticas. Nos dias em que o trabalho no armazém não era tão exigente, Maria valorizava as horas extras que podia passar com Giovanna. Ela transformava esses momentos em oportunidades para a educação e o crescimento de sua irmã. Maria passava pela biblioteca local a caminho de casa, sua mochila muitas vezes abarrotada com uma mistura eclética de livros, desde histórias infantis ilustradas até cadernos de trabalho básicos de ciências e matemática.
Em casa, ela e Giovanna se acomodavam em sua aconchegante sala de estar, um espaço cheio de calor e o suave zumbido da vida cotidiana. Maria lia em voz alta com paciência, animando os personagens e dando vida às histórias. Giovanna, com os olhos arregalados de admiração, ouvia atentamente, sua imaginação incendiada pelos contos de aventura, magia e terras distantes. Mas não se tratava apenas de contar histórias. Maria também guiava Giovanna pelos livros de exercícios, explicando conceitos básicos de maneira fácil de entender. Ela criava pequenos jogos e questionários para tornar o aprendizado divertido e envolvente para Giovanna, que, apesar de suas limitações físicas, mostrava grande interesse e uma mente rápida. Essas sessões eram mais do que educacionais, eram um testemunho do vínculo inquebrável entre as irmãs. Para Maria, esses momentos eram preciosos, uma chance de dar a Giovanna as experiências de infância que ela merecia. Para Giovanna, eram tempos de alegria e descoberta, uma oportunidade de ver o mundo além das limitações, através dos olhos de sua amada irmã. Maria não conseguia evitar sentir uma pontada de inveja e autoconsciência quando ouvia suas amigas falarem sobre suas experiências universitárias. Elas compartilhavam histórias de fazer novos amigos, frequentar aulas e a empolgação geral da vida no campus. Ouvindo-as, Maria frequentemente se sentia envergonhada, consciente de quão diferente era seu caminho em comparação com o delas. Enquanto elas navegavam pelas aventuras da educação superior, Maria equilibrava trabalho e responsabilidades familiares, mundos à parte da experiência típica de um jovem adulto. Aos 12 anos, Giovanna havia se tornado bastante experiente em tecnologia, passando seu tempo livre explorando o mundo digital de seu computador em casa. Um dia, notando que Maria parecia particularmente abatida, Giovanna perguntou preocupada o que estava errado. Maria confidenciou à irmã seus medos de ficar presa em empregos fisicamente exigentes indefinidamente. Ela ansiava por algo mais, uma carreira que não fosse apenas um emprego, mas uma profissão da qual pudesse se orgulhar. Foi então que Giovanna, com um lampejo de inspiração, apresentou a Maria um site que ensinava a programação de uma maneira não convencional. É como aprender brincando, explicou Giovanna com um sorriso entusiasmado. O site foi projetado para tornar a programação acessível e divertida, um conceito que imediatamente intrigou Maria. Curiosa, Maria sentou-se ao computador e experimentou o jogo de programação. Os desafios interativos, disfarçados de jogos, a cativaram. Era uma mistura perfeita de aprendizado e entretenimento, e, antes que percebesse, Maria estava viciada. A partir daquele dia, o tempo livre de Maria se transformou. Ela era frequentemente encontrada em frente ao computador, profundamente absorta na solução de tarefas de programação apresentadas pelo jogo. Sua dedicação rapidamente deu frutos e em vários meses, ela já havia dominado os conceitos básicos de programação. Essa nova habilidade e paixão a levaram a descobrir um curso online gratuito, no qual se inscreveu ansiosamente para ampliar seus conhecimentos. Por 2 anos, a rotina de Maria permaneceu inalterada. Ela trabalhava diligentemente no armazém, um trabalho que, embora fisicamente exigente, proporcionava estabilidade para ela e sua família. Todas as noites, ao retornar para casa, ela rapidamente mudava de atividades, cozinhando, cuidando das tarefas domésticas e depois se dedicando aos estudos de programação. Era uma agenda exaustiva, mas Maria gerenciava com determinação inabalável. O negócio do armazém começou a crescer, levando a um aumento na carga de trabalho. O trabalho agora frequentemente envolvia manuseio e levantamento de caixas pesadas. Em um dia fatídico, enquanto Maria alcançava para colocar uma caixa em uma prateleira alta, ela sentiu uma dor aguda e excruciante nas costas. A caixa caiu no chão enquanto ela segurava a coluna, a dor a dominando. Preocupada com a lesão, ela fez uma ressonância magnética. Os resultados, no entanto, trouxeram notícias angustiantes. Os médicos informaram que um dos discos de sua coluna havia rachado, provavelmente devido à tensão repetitiva de levantar objetos pesados. Eles aconselharam que, pelos próximos anos, ela deveria evitar levantar qualquer coisa mais pesada que 10 quilos para prevenir mais danos. Esse desenvolvimento foi um revés significativo para Maria.
Não só isso impactou sua capacidade de trabalhar no armazém, mas também trouxe novos desafios em sua vida cotidiana. Ela se viu enfrentando a dura realidade de suas limitações físicas, uma situação que espelhava de sua irmã de uma maneira que ela nunca esperava. Maria se encontrou em uma encruzilhada. Sua recente lesão significava que empregos que envolviam levantamento pesado não eram mais uma opção, enquanto posições de limpeza eram menos exigentes fisicamente. No entanto, tais oportunidades eram escassas em sua pequena cidade. Ao mesmo tempo, Maria havia aprimorado consideravelmente suas habilidades de programação. Ela sabia que, a cerca de 8 horas de carro na cidade mais próxima, poderiam haver oportunidades para ela na indústria de tecnologia. No entanto, a ideia de deixar sua irmã e avó para trás era insuportável. Ela estava dividida, presa em uma luta interna, incerta sobre qual caminho seguir. Clara, sempre perceptiva, notou o dilema de Maria. Uma noite, após Maria voltar de uma caminhada contemplativa, foi recebida por uma visão inesperada, mas calorosa. Clara e Giovanna haviam arrumado a mesa do jantar cuidadosamente, adornando-a com frutas frescas e uma refeição caseira, enchendo a sala com aromas convidativos. Elas a cumprimentaram com sorrisos calorosos, convidando-a a se juntar a elas para o jantar. Clara quebrou o silêncio. Maria, quero que você saiba o quanto eu te amo, começou ela, sua voz cheia de emoção. Eu vi você crescer e amadurecer em uma jovem notável. Você assumiu muito mais do que alguém da sua idade deveria. Giovanna, que estava ouvindo atentamente, manobrou sua cadeira de rodas para mais perto de Maria. Ela estendeu a mão, dando à irmã um abraço gentil. Eu te amo muito, Maria, disse ela suavemente. Você trabalhou incansavelmente para cuidar de nós, e não posso dizer o quanto respeito e agradeço tudo o que você fez. Esse momento havia sido cuidadosamente planejado por Clara e Giovanna. Elas sabiam que Maria estava lutando com uma decisão difícil e queriam que ela sentisse o amor e o apoio delas, esperando que isso lhe desse a força para fazer a escolha que fosse melhor para o seu futuro. Maria sentou-se à mesa do jantar, um misto de confusão e surpresa em seu rosto. Por que toda essa formalidade hoje à noite? Ela perguntou, olhando de Clara para Giovanna. Foi então que Clara respirou fundo e compartilhou sua decisão. Estivemos conversando, Maria, e queremos abençoar sua jornada. É hora de você ir para a cidade e encontrar seu futuro, disse ela gentilmente. Não se preocupe conosco. Nós vamos nos virar. As palavras atingiram Maria como uma onda. Lágrimas se formaram em seus olhos à medida que a realidade das palavras dela se instalava. Ela estava sobrecarregada com o apoio e o sacrifício delas. Mas eu não posso simplesmente deixar vocês duas, ela gaguejou, sua voz embargada pela emoção. Giovanna, com um sorriso tranquilizador, acrescentou, você não precisa carregar todo esse fardo sozinha. Nós vamos ficar bem. Você também precisa pensar no seu futuro. Maria fez uma promessa sincera naquela noite. Ela jurou encontrar um emprego na cidade e fazer tudo ao seu alcance para um dia levá-las para lá com ela. Na manhã seguinte, enquanto Maria rolava sua mala até a porta, ela notou Clara no quintal. Sua avó estava cuidadosamente colhendo flores, montando-as em um lindo buquê. Ao ver Maria, Clara se aproximou com um sorriso terno, entregando-lhe o buquê e plantando um beijo amoroso em sua testa. Em sua outra mão, ela segurava um envelope, que insistiu para que Maria levasse. Para o seu novo começo, disse ela suavemente. Boa sorte, minha querida. Ao chegar na movimentada cidade, Maria encontrou um quarto modesto em um bairro humilde. Era um contraste gritante com sua pequena cidade, mas ela estava determinada a torná-lo seu novo lar. Com uma mistura de excitação e nervosismo, ela se sentou em sua pequena mesa, seu laptop aberto à sua frente, e começou a elaborar seu currículo. Maria colocou seu coração naquele documento, detalhando suas habilidades de programação autodidatas, sua ética de trabalho e sua determinação para ter sucesso. Ela estava esperançosa, mas não pôde deixar de se sentir um pouco intimidada pelo competitivo mercado de trabalho da cidade.
Enquanto navegava pelas listas de empregos, viu posições sendo preenchidas quase tão rapidamente quanto eram postadas. O otimismo de Maria certamente foi testado durante esse período, à medida que a realidade da difícil busca por emprego em uma grande cidade começou a se concretizar. A luta de Maria diante das barreiras educacionais é um aspecto cativante de sua jornada. O maior obstáculo que Maria enfrentou foi a falta de educação formal de nível superior. Em sua pequena cidade, suas habilidades autodidatas e forte ética de trabalho haviam sido suficientes, mas o mercado de trabalho da cidade era muito menos tolerante. Cada empresa a qual ela se candidatava parecia focar na mesma lacuna em seu currículo, sua formação educacional. Durante as entrevistas, quando Maria explicava que era autodidata, tendo aprendido programação por meio de cursos online gratuitos, ela frequentemente encontrava ceticismo. Vimos muitos candidatos autodidatas, diziam eles com um encolher de ombros desdenhoso. Eles frequentemente carecem da profundidade de conhecimento que precisamos. Essas respostas eram desanimadoras, minando sua confiança. Um mês se passou dessa maneira, com Maria enviando seu currículo para inúmeras empresas e participando de várias entrevistas. No entanto, o resultado era sempre o mesmo: rejeição. Parecia que ninguém estava disposto a apostar em uma garota que viera de uma pequena cidade, nova tanto na cidade quanto na indústria, sem educação formal universitária. Justamente quando Maria estava prestes a resignar-se ao seu destino e considerar um retorno à sua aldeia, um raio de esperança apareceu. Ela se deparou com um anúncio de uma empresa que procurava iniciantes para uma posição de programação. Seu ânimo imediatamente se elevou. Isso pode ser minha chance, pensou ela, movida por uma mistura de desespero e esperança. Ela rapidamente se dirigiu ao endereço da empresa, sua mente repleta de coisas que diria para convencê-los de que ela era mais do que apenas uma iniciante. Ao chegar ao prédio, seus passos rápidos pararam ao ser recebida por um velho segurança uniformizado. Ele olhou para ela com uma mistura de simpatia e resignação. Quando Maria tentou passar por ele, ele falou: "Eles já contrataram alguém, garota. Você é a 7ª pessoa a vir." "Sinto muito." Maria parou, confusão lavando sobre ela. "Desculpe," ela perguntou, seu coração afundando. O guarda assentiu solenemente. "Para o trabalho, certo?" "Eles acabaram de preencher a posição, me disseram para não deixar mais ninguém entrar para entrevistas." O coração de Maria afundou. Ela estava atrasada. A decepção pesava sobre ela enquanto ela se dirigia para a saída, seus passos pesados com a derrota. Quando estava prestes a passar pela porta, o velho segurança a chamou: "Ei, garota. Eles estão procurando um zelador. Você consideraria isso?" Ela parou e ofereceu um sorriso cansado. "Não, obrigada," respondeu ela educadamente, sua voz tingida de resignação. O senhor assentiu compreensivamente. "Bem, tudo bem, então. Boa sorte para você, garota." Maria deu alguns passos para frente, mas então algo mudou dentro dela. Um sorriso lento começou a se espalhar em seu rosto. Ela voltou-se para o segurança. Seu sorriso agora irradiando com uma nova realização. Ela voltou rapidamente até ele e estendeu a mão para um aperto de mão firme. "Você, senhor, é uma bênção," disse Maria, seus olhos brilhando de gratidão. "Eu sou Maria, a propósito." O senhor, agora identificado como Nicolas Gomes, olhou para ela, suas sobrancelhas tricotadas em confusão. Ele não conseguia entender o que de repente a havia deixado tão feliz. "Eu sou Nicolas." "Nicolas Gomes," ele respondeu, seu tom carregado de curiosidade. Percebendo a oportunidade que se apresentava diante dela, Maria sentiu uma onda de gratidão pelo velho segurança. Ela o envolveu em conversa, perguntando se ele havia mencionado a posição de zelador para os outros candidatos que vieram para o trabalho de programação. Nicolas balançou a cabeça. "Honestamente, nem pensei nisso até te ver," admitiu ele. Sentindo uma onda de calor em relação a esse estranho gentil, Maria perguntou: "Você se importaria se eu te desse um abraço?"
Com um aceno gentil de Nicholas, eles compartilharam um breve e sincero abraço. Maria recuou, seu rosto iluminado com esperança. Ela reconheceu que mesmo uma posição de zelador na empresa poderia ser um trampolim. Isso lhe daria a chance de estar por dentro, conhecer pessoas e, quem sabe, encontrar uma oportunidade na área de programação. Com o tempo, Maria planejava demonstrar suas habilidades de programação. Em sua mente, era uma estratégia brilhante, um pé na porta do mundo ao qual ela aspirava pertencer. No entanto, enquanto contemplava esse novo plano, Maria não podia deixar de se perguntar o que estava por vir. Ela estava entrando em território desconhecido, sem saber dos desafios e oportunidades que aguardavam nesse novo papel. Vinícius, o dono da empresa de médio porte, conduziu pessoalmente a entrevista de Maria. Ele acreditava em conhecer cada um de seus funcionários, um testemunho de sua abordagem prática nos negócios. Vinícius era uma figura imponente, tanto na personalidade quanto na aparência, um homem alto e robusto com um comportamento que combinava autoridade e gentileza. Ele frequentemente lembrava as pessoas de um urso, formidável, mas acessível. Durante a entrevista, Vinícius perguntou sobre a experiência de Maria em papéis semelhantes. Ela respondeu honestamente, explicando que, embora este fosse seu primeiro trabalho como zeladora, seu tempo no armazém havia familiarizado com os rigores do trabalho físico. Vinícius pareceu apreciar sua franqueza e a maneira confiante como ela se apresentava. À medida que a entrevista se encerrava, Maria brincou com a ideia de mencionar suas habilidades de programação. No entanto, ela hesitou, temendo que isso pudesse dar a impressão de que não estava genuinamente interessada na posição de zeladora. Ela decidiu contra isso, optando por focar em garantir o trabalho em questão. Quando Vinícius lhe ofereceu a posição, Maria aceitou com um sentimento de alívio e gratidão. O último mês havia sido difícil, com suas economias gradualmente se esgotando. Agora, com este trabalho, mesmo que fosse como zeladora, ela sentiu um peso se levantar de seus ombros. Era um começo, um ponto de apoio em uma empresa onde ela poderia potencialmente explorar sua paixão pela programação no futuro. Vinícius, com seu comportamento descontraído, direcionou a conversa para um território mais casual. Ele perguntou a Maria sobre sua cidade natal, mostrando genuíno interesse. Maria, cautelosa em revelar demais sobre sua vida pessoal, deu-lhe uma visão geral. Para sua surpresa, Vinícius estava familiarizado com a cidade. Ele compartilhou uma lembrança afetuosa de pescar lá com seu filho, adicionando um toque pessoal à conversa deles. A conversa foi interrompida quando a porta se abriu um pouco. Maria olhou e viu uma mulher espiando. Seus olhares se encontraram, e Maria imediatamente sentiu um desconforto sob o olhar examinador da mulher. Senhor Oliveira, devo marcar a reunião com a Marta para o dia 25? A mulher perguntou, seu tom profissional. Sim, isso funciona. Obrigado, Nicole, respondeu Vinícius sem perder o ritmo. A mulher, Nicole, que Maria mais tarde aprenderia a ser a secretária de Vinícius, parecia ligeiramente perturbada. Desculpe interromper. Não percebi que você estava em uma entrevista. Ela deve ter passado pela minha mesa quando eu estava fora, disse ela, com um toque de pedido de desculpas na voz. Vinícius a dispensou. Tudo bem, Nicole. Esta é Maria, nossa nova zeladora, apresentou ele, virando-se para Maria com um sorriso. A expressão de Nicole mudou sutilmente quando olhou para Maria. Havia um lampejo de algo, irritação, talvez, que ela rapidamente disfarçou. Maria não tinha certeza, mas sentiu que Nicole não estava entusiasmada com sua presença. Parecia que Nicole havia interrompido sob o pretexto de confirmar uma data de reunião, talvez impulsionada pela curiosidade ao ouvir risadas do escritório de Vinícius. E agora, vendo Maria, jovem e atraente, sua irritação parecia se aprofundar. Maria rapidamente percebeu que Nicole havia desenvolvido uma antipatia instantânea por ela, aparentemente determinada a fazê-la se sentir indesejada no novo ambiente. Ao sair do escritório de Vinícius, Maria foi recebida pelo olhar frio e braços cruzados de Nicole, um sinal não verbal do desprezo da secretária. Venha comigo.
Vou te mostrar o lugar, disse Nicole, sua voz tingida de polidez forçada. Maria seguiu, tentando manter um senso de profissionalismo, apesar da recepção fria. Enquanto caminhavam pelo escritório, Nicole recitava informações sobre os deveres de Maria como zeladora. Seu tom era condescendente, cada palavra impregnada de arrogância, como se quisesse sublinhar a disparidade entre suas posições. Maria ouvia silenciosamente, acenando quando apropriado, mas não conseguia evitar sentir o impacto da atitude de Nicole. Era claro que Nicole a via como uma intrusa, uma adição indesejada ao escritório. Apesar disso, Maria resolveu manter o foco em seus objetivos. Ela se lembrava que este trabalho era um trampolim, um meio para um fim. Ela não deixaria o comportamento de Nicole desviá-la de seu caminho. Maria rapidamente se adaptou ao seu papel no escritório, adotando uma estratégia de ser o mais eficiente e discreta possível. Ela trabalhava de forma rápida e silenciosa, garantindo que sua presença não perturbasse o fluxo do local de trabalho. Após completar suas tarefas, encontrava um canto tranquilo no corredor onde podia mergulhar em seus estudos ou se perder em um livro. Sempre que havia um derramamento de café no corredor ou uma bagunça na cozinha, ela prontamente cuidava disso com eficiência silenciosa. Sua abordagem não passou despercebida. Os colegas começaram a comentar como o escritório sempre parecia impecavelmente limpo, embora raramente vissem Maria trabalhando. Havia um crescente senso de apreciação e curiosidade sobre como ela conseguia manter tudo em condição tão prístina sem chamar atenção para si mesma. Vinícius, em particular, estava impressionado com o trabalho de Maria. Ele notou sua dedicação e sua tendência de se manter reservada. Em várias ocasiões, ele a viu sentada silenciosamente em um canto isolado do escritório, absorta em um livro. Cada vez, ele não podia deixar de sorrir em aprovação antes de continuar seu caminho. A presença discreta de Maria e seu comprometimento com o trabalho eram exatamente o que ele valorizava em um funcionário. Nicole parecia se deliciar em tornar a vida de trabalho de Maria desafiadora. Ela frequentemente inventava maneiras mesquinhas de causar problemas para ela, adicionando uma camada desnecessária de estresse à rotina diária de Maria. Apesar disso, Maria se esforçava ao máximo para manter o foco e não deixar o comportamento de Nicole afetá-la. Fora do prédio do escritório, havia uma loja de roupas de alta costura que frequentemente chamava a atenção de Maria. Ocasionalmente, ela parava em frente à loja, cativada por um vestido específico exibido na vitrine. Era uma peça linda, azul marinho, com um design único que era curto na frente para revelar os joelhos e elegantemente longo atrás. Maria não podia deixar de sonhar em usar tal vestido. Ela se lembrava de sua formatura no ensino médio, quando até um vestido simples era um luxo que ela não podia pagar. Agora, parada em frente à vitrine, ela se permitia um momento de escapismo, imaginando como se sentiria e pareceria confiante naquele vestido, enquanto as pessoas se viravam para admirá-la. No entanto, cada vez que ela olhava para a etiqueta de preço, a realidade voltava a bater. O vestido custava tanto quanto seu aluguel e despesas mensais combinados. A disparidade entre suas aspirações e suas restrições financeiras era um lembrete severo dos desafios que ela ainda enfrentava. Perdida em seus devaneios, Maria não percebeu Nicole se aproximando com um grupo de colegas até que fosse tarde demais. Eles pareciam estar saindo para almoçar quando Nicole, sempre ansiosa para diminuir Maria, aproveitou a oportunidade. Bem, olha quem está sonhando com um vestido da Versace. Continue andando, querida. Está totalmente fora do seu alcance, zombou Nicole, suas palavras pingando de condescendência. Alguns dos companheiros de Nicole forçaram risadas constrangidas, mais por obrigação do que por diversão. Eles sabiam que Nicole tinha considerável influência sobre as decisões de Vinícius no escritório, e se alinhar com ela, apesar de sua natureza maldosa, era uma tática que usavam para garantir suas próprias posições. As constantes provocações de Nicole eram exatamente o motivo pelo qual Maria havia ajustado seu horário para chegar cedo e sair assim que terminasse seu trabalho. Essa mudança na rotina levou a mais tempo com o Sr. Gomes, o segurança.
Suas conversas matinais haviam florescido em uma amizade genuína, oferecendo a Maria um respiro muito necessário da desagradabilidade que enfrentava de Nicole. Vinícius não estava alheio ao comportamento de Nicole. Ele havia notado sua atitude condescendente e a advertiu várias vezes para moderar seu tom. Apesar de sua arrogância, Vinícius continuou empregando Nicole porque ela era competente em seu papel. Vinícius valorizava a eficiência e eficácia em seus funcionários, mas também se preocupava em manter um ambiente de trabalho positivo. Conhecido por ser um chefe atencioso, Vinícius frequentemente organizava atividades de grupo. Com a chegada da primavera, ele planejou um piquenique nos bosques próximos. O anúncio, feito durante uma reunião da empresa numa manhã, foi recebido com aplausos entusiasmados. A equipe estava animada com a oportunidade de se unir fora do escritório. Maria, terminando suas tarefas de limpeza, ouviu o rugido de entusiasmo da sala de conferências. Ela não pôde deixar de sorrir com o senso de camaradagem dentro da empresa. Ela assumiu que não estava incluída nesses eventos da empresa, dada sua posição, e continuou com seu trabalho. No entanto, Vinícius, sempre um líder inclusivo, notou a ausência de Maria na reunião. Ele espiou pela janela embaçada da sala de conferências, avistando sua silhueta no corredor. Desculpando-se da multidão ainda animada, ele saiu para falar com ela. Maria, você também está convidada. Você faz parte da nossa empresa, assim como todos os outros, disse ele, seu sorriso genuíno e caloroso. Maria sentiu o rosto corar com o convite pessoal de Vinícius. Sério? Muito obrigada, respondeu ela, sua voz tingida de surpresa e gratidão. Significava muito para ela que Vinícius a considerasse uma parte integral da equipe, apesar de seu papel como zeladora. Maria sentou-se silenciosamente na área de almoço, seu sanduíche meio comido, seus pensamentos em outro lugar. Senhor Gomes, sempre observador, notou seu comportamento incomum. Ele se aproximou dela com um olhar preocupado. Está tudo bem, garota? Você parece um pouco triste hoje, indagou, sua voz gentil. Maria ofereceu um pequeno sorriso distraído. Ah, não é nada sério, Senhor Gomes. Fui convidada para um evento de grupo com todos do escritório, compartilhou ela, tentando parecer mais animada do que se sentia. Isso soa maravilhoso, não é bom se sentir incluída, respondeu o Sr. Gomes, encorajadoramente. Maria suspirou, uma ponta de relutância em sua voz. Eu também pensei isso no começo, mas Nicole estará lá. Ela sempre encontra uma maneira de tornar as coisas difíceis para mim. Estou preocupada que ela não me deixe aproveitar o evento. O Sr. Gomes assentiu, compreensivo. Ouça, Maria, você está dando muito poder a ela sobre sua felicidade. Não deixe sua presença impedir você de se divertir. Vá lá, aproveite a natureza, ande pelo riacho, respire o ar fresco. Relaxe e seja você mesma. Você merece aproveitar este evento tanto quanto qualquer outro. Naquele dia, todos os colegas se reuniam no escritório, compartilhando piadas e risadas, ansiosos para que todos chegassem para começarem a jornada. Em uma reviravolta surpreendente, Nicole não provocou Maria, seu alvo usual. Em vez disso, ela ocasionalmente lançava olhares maliciosos para Maria e cochichava com suas amigas do escritório. Entre isso, Maria encontrou um lugar tranquilo no gramado e se banhou ao sol. Pouco depois, o carro de Vinícius apareceu na esquina e estacionou. Ele desceu, não sozinho, mas acompanhado por um menino de cerca de 3 anos. A visão da criança chamou a atenção de Maria, que observou o menino sendo deixado aos cuidados de Nicole enquanto Vinícius brevemente voltava ao escritório. Nicole, envolvida em conversa com suas amigas, parecia ter esquecido a criança, que começou a vagar em direção ao gramado. De repente, um cachorro errante, buscando algo sob uma árvore, chamou a atenção do menino. Deliciado, ele gritou cachorro e correu em direção a ele sem um pingo de medo. A situação escalou rapidamente. O cachorro, assustado e rosnando ameaçadoramente, avançou no menino. Num instante, Maria estava ao lado do garoto, pegando-o em seus braços. O cachorro, irritado com a interferência,
mordeu ferozmente a perna de Maria. Apesar da dor, ela segurou firmemente a criança. O cachorro, persistente e agressivo, pulou numa tentativa de morder seu braço e derrubá-la. Maria, no meio do caos, só conseguia gritar para o cachorro se afastar. Conforme o tumulto se desenrolava, homens do escritório, junto com Vinícius, correram em direção ao local. O cachorro, percebendo o perigo iminente do grupo que se aproximava, decidiu bater em retirada. Com o rabo entre as pernas, ele fugiu, deixando Maria sozinha com a criança. Vinícius, ao alcançar Maria e seu filho Alex, envolveu-os em um abraço agradecido. Obrigado, Maria. Obrigado por salvar meu menino. Não consigo expressar minha gratidão o suficiente. Você está toda coberta de sangue. Preciso te levar para o hospital agora mesmo, disse ele. Maria, ainda em choque com o ocorrido e sem compreender totalmente sua condição, minimizou sua preocupação. Não, estou bem. É só um arranhão. Você vai se sujar de sangue, respondeu ela, subestimando a gravidade de sua lesão. Vinícius, compreendendo melhor a seriedade da situação do que Maria em seu estado de choque, insistiu firmemente. Maria, entre rápido no carro, disse ele, deixando de lado as formalidades diante da urgência. O dia, que havia começado com risadas e expectativa, tomou um rumo inesperado. Vinícius, Alex e Maria acabaram indo para o hospital. Enquanto isso, seus colegas, testemunhando os eventos alarmantes, decidiram coletivamente contra continuar com as atividades planejadas. Eles sentiram que prosseguir com seus planos originais de diversão e relaxamento seria incrivelmente insensível, dada a situação. Nicole, sempre antagonista, tentou trivializar o ato corajoso de Maria. Ela sugeriu que eles não deveriam deixar a lesão de Maria interromper seus planos de diversão. Desta vez, no entanto, seus comentários foram recebidos com visível desgosto da maioria de seus colegas. Só porque ela está machucada, todos nós temos que sofrer também? Não é como se pudéssemos fazer algo por ela. Isso é trabalho dos médicos, reclamou Nicole, sua voz carregada de amargura. O grupo se dispersou lentamente, muitos balançando a cabeça com a falta de empatia dela. As lesões de Maria do ataque do cachorro eram mais sérias do que ela inicialmente pensava. Ela teve que suportar pontos nas feridas em seus braços e pernas, juntamente com uma série de injeções dolorosas. Enquanto estava no hospital, Vinícius e seu filho Alex a visitaram regularmente, oferecendo seu apoio e companhia. Um dia, pouco antes de Maria receber alta, Vinícius chegou com um presente especial. Ele lhe apresentou uma caixa lindamente embrulhada, com o logotipo da empresa. Maria, Alex e eu queríamos te dar este pequeno sinal de nossa admiração pela sua bravura, disse-lhe calorosamente. Ao abrir o pacote, Maria ficou tão emocionada que rompeu em lágrimas. Dentro estava algo que ela nunca esperava. O que houve, Maria? Vinícius perguntou, preocupado. Ela estava sem palavras. É só que... Estou tão emocionada. Sou apenas uma faxineira e não sei onde jamais usaria isso, conseguiu dizer entre lágrimas. Alex, com a inocência de uma criança, aproximou-se e abraçou, dizendo, não chore. Você pode usar para ir à pré-escola. Seu comentário fez Maria rir, aliviando o clima. Lá está. Você pode usar para ir à pré-escola, Vinícius se juntou à risada. Ao retornar ao trabalho, Maria foi recebida com uma situação desafiadora. Nicole havia faltado por estar com gripe, deixando Vinícius sem uma secretária em um dia particularmente movimentado e cheio de reuniões importantes. Vinícius tentou chamar outra substituta temporária, mas ela também estava indisponível devido à doença. O escritório estava agitado com as notícias do surto de gripe, deixando vários membros da equipe fora de ação, incluindo Nicole. Vinícius, preocupado com as negociações importantes do dia, estava ponderando seu próximo passo quando viu Maria, com o aspirador na mão, atendendo diligentemente suas tarefas de limpeza. Maria, largue isso.
Preciso da sua ajuda, ele chamou com um senso de urgência em sua voz. Surpresa, Maria parou e olhou para ele questionadora. Você precisa que eu limpe outra área? Ela perguntou, pronta para atender. Não, preciso que você substitua Nicole durante as negociações de hoje, explicou Vinícius, percebendo sua expressão surpresa. Maria ficou surpresa. Mas eu não sei nada sobre ser secretária. Não se preocupe, é simples, respondeu Vinícius. É só auxiliar com a papelada conforme necessário. É muito mais simples do que você está acostumada, Vinícius a tranquilizou, com um tom de confiança em sua voz. Ele então olhou para a roupa dela. Depois de um breve briefing, meu motorista vai levá-la em casa para trocar de roupa. Aquele vestido azul será perfeito para a ocasião. Concordando nervosamente em ajudar, Maria pediu, por favor, não fique chateado se eu cometer algum erro. Em casa, depois de se arrumar e fazer o cabelo, Maria vestiu o vestido azul. Ela se aproximou do espelho e ficou surpresa com sua imagem. A transformação era impressionante. Ela mal se reconhecia. De volta ao escritório, Vinícius andava nervosamente aguardando o retorno de Maria e a chegada dos representantes para a reunião crucial. Quando Maria entrou confiante, anunciando sua presença, Vinícius virou-se e ficou momentaneamente sem palavras. Diante dele não estava apenas sua diligente zeladora, mas uma mulher elegante e composta. Conforme a reunião começava, Maria permanecia quieta, observando e escutando. Era sua primeira vez em um ambiente tão formal, mas ela rapidamente percebeu que as discussões eram diretas. Ao seguir a conversa, Maria descobriu que entendia mais do que esperava. Quando a reunião se aproximava da conclusão, com ambas as partes prontas para assinar o contrato, o olhar atento de Maria captou uma falha crucial. Rapidamente, ela escreveu uma nota e discretamente a passou para Vinícius. Ele a leu, sua expressão mudando de surpresa para realização. Maria havia identificado um detalhe significativo que ele havia perdido. Com um aceno de agradecimento a ela, ele levantou o ponto com os parceiros, integrando perfeitamente as discussões finais. Após a reunião, Vinícius voltou à sala de conferências com um olhar de admiração no rosto. Maria, isso foi incrível. Como você percebeu aquilo? Ele perguntou, genuinamente impressionado. Maria deu de ombros modestamente. Só percebi que você não havia mencionado e achei que era importante. Eu estava preocupada que você pudesse esquecer no último momento, explicou ela, seu sorriso refletindo seu alívio por ter sido útil. Vinícius estava agradecido e, de repente, a convidou para jantar como agradecimento. Ao saírem da sala de reunião, Nicole apareceu ofegante, vendo Maria em seu elegante vestido azul, parecendo incrível, o que a deixou muito ciumenta. Ela ficou chocada ao descobrir que a reunião havia terminado e que Maria estava lá. Sentindo-se chateada, ela se virou e saiu rapidamente. Maria se sentiu desconfortável, percebendo que algo poderia estar acontecendo entre Vinícius e Nicole. Durante a viagem, Maria perguntou sobre Alex, surpreendendo Vinícius com sua atenção. Eles concordaram em buscar Alex, tornando o jantar mais casual e amigável. O jantar em um restaurante tranquilo e aconchegante foi agradável. Vinícius estava curioso sobre a vida de Maria, e ela se abriu sobre seu passado, seus sonhos de trazer sua avó e irmã para a cidade e suas aspirações. Conforme a noite avançava, ela revelou que sua intenção inicial não era trabalhar como zeladora, mas encontrar um caminho na programação. Vinícius ouviu atentamente, profundamente comovido por sua determinação e resiliência. Ao levá-la para casa, ele não conseguia afastar um sentimento peculiar que havia se instalado em seu coração. Sua força, ambição e bondade fizeram com que ele visse Maria sob uma nova luz. Ele estava desenvolvendo sentimentos por ela? O pensamento surpreendeu e intrigou. Os dias de Maria continuaram como de costume, mas com um novo sentido de respeito de seus colegas. Seu ato de bravura e a revelação de sua história pessoal lhe renderam admiração.
No entanto, ela não conseguia se dar ao luxo de pedir a Vinícius por um papel diferente dentro da empresa, sentindo-se um pouco envergonhada por suas verdadeiras aspirações serem conhecidas. Uma manhã, Maria chegou ao trabalho e encontrou uma mudança incomum. Senhor Gomes, uma presença constante no escritório, estava em lugar nenhum. Sua ausência era estranha e inquietante. Seu sentimento de desconforto cresceu quando ela descobriu que a combinação do seu armário havia sido alterada. Confusa, Maria seguiu para o corredor em busca de respostas. Lá, ela viu um homem que não reconhecia, vestido com um uniforme semelhante ao dela, passando o esfregão no chão com seu esfregão. Supondo que a empresa tivesse contratado pessoal adicional de limpeza em antecipação à expansão do escritório, ela se aproximou dele. Com licença, senhor. Você sabe por que as combinações dos armários foram mudadas? Ela perguntou, tentando esconder sua confusão. O homem parou de passar o esfregão e olhou para cima, uma expressão de surpresa em seu rosto. Mudar as combinações dos armários? Não faço ideia. Eles apenas me deram o código para este armário. E quem é você? Ele perguntou, um pouco perplexo. Maria, tentando manter a compostura, se apresentou. Sou Maria, outra zeladora aqui. Você poderia abrir o armário para mim, por favor? Ele atendeu, mas quando abriram, o armário estava vazio. A confusão de Maria se aprofundou. Seu armário sempre foi um pequeno santuário para seus itens pessoais durante o horário de trabalho. O vazio dele agora parecia um sinal ominoso, e ela não pôde deixar de se perguntar o que estava acontecendo. À medida que o escritório se enchia de pessoas, os olhos de Maria buscavam por Vinícius. Mas não havia sinal dele. Ela perguntou aos colegas, mas ninguém parecia saber do paradeiro dele. Sentindo-se um pouco perdida, decidiu voltar para casa, planejando retornar no dia seguinte. Na manhã seguinte, Maria se permitiu dormir um pouco mais, sabendo que o novo zelador estaria lá para cobrir suas tarefas. No entanto, seu descanso foi interrompido por uma batida na porta. Sonolenta e surpresa, ela abriu a porta e encontrou Vinícius parado ali, com um buquê de flores silvestres na mão e um sorriso caloroso no rosto. Bom dia, Sol, ele cumprimentou alegremente. Piscando para afastar o sono, Maria conseguiu sorrir, cheia de perguntas. Vinícius gesticulou para que ela saísse. Ao fazê-lo, a visão diante dela tirou-lhe o fôlego. Lá estava sua irmã Giovanna, sentada em sua cadeira de rodas, sua risada como música no ar. A alguns metros de distância, sua avó, Clara, estava envolvida em uma conversa animada com o Sr. Gomes, que lhe oferecia o braço para se apoiar graciosamente. Maria ficou emocionada, seu coração transbordando de emoção. Parecia surreal, como um sonho tecido a partir de seus desejos mais profundos. Você merece isso, Maria. Sua força e resiliência são inspiradoras, disse Vinícius, sua voz cheia de admiração. Acontece que o Sr. Gomes havia sido um confidente, não apenas para Maria, mas também para Vinícius. Como uma figura paterna, o Sr. Gomes havia fornecido sabedoria e orientação a Vinícius ao longo dos anos. Quando Vinícius procurou o conselho do Sr. Gomes sobre Maria, o velho guarda de segurança sorriu sabiamente. Desde a primeira vez que vi Maria, sabia que ela estava destinada a desempenhar um papel significativo em sua vida, Vinícius. Essa revelação lançou luz sobre por que o Sr. Gomes havia mencionado especificamente o trabalho de zelador para Maria. Inspirado pelas percepções do Sr. Gomes e pela história de Maria, Vinícius decidiu dirigir pessoalmente até a cidade natal dela para trazer sua avó e irmã para a cidade. E para a tarefa desafiadora de convencer a avó de Maria, quem melhor do que o persuasivo Sr. Gomes? Lágrimas de alegria e incredulidade brotaram nos olhos de Maria enquanto ela abraçava sua avó e Giovanna. A reunião foi preenchida com risos, lágrimas e histórias, encurtando a distância que os separou por tanto tempo. Vinícius organizou um jantar em um restaurante pitoresco na cidade, garantindo incluir todos na celebração. A caminho, eles buscaram Alex na pré-escola.
O jovem garoto, com sua energia contagiante, imediatamente gravitou em torno de Maria, optando por sentar-se em seu colo. Maria trocou um olhar significativo com Vinícius, seus olhos se encontrando em um momento de afeto e compreensão compartilhados. Maria, tendo cuidado de Giovanna desde que era criança, tinha um calor e afeto natural por crianças. Alex parecia sentir isso, confortavelmente se aconchegando em seu abraço, relutante em se mover enquanto iam para o restaurante. Maria olhou para sua avó e Giovanna, seu coração transbordando de gratidão. As rápidas mudanças em sua vida, a bondade que encontrou em Vinícius e no Sr. Gomes, a encheram de um profundo senso de gratidão. No restaurante, enquanto eles desfrutavam de suas refeições e passavam para as sobremesas, Maria refletiu sobre como sua vida havia mudado dramaticamente para melhor. Vinícius se levantou para fazer um anúncio. Ele abordou o desejo de Maria de estar com sua família e fez uma oferta generosa. Tenho uma casa de campo a cerca de meia hora da cidade. É sua, se você quiser que sua família se mude para lá, propôs ele. Maria ficou impressionada com a oferta, sentindo uma mistura de gratidão e desconforto com tamanha generosidade. Mas Vinícius insistiu, sua voz cheia de sinceridade. Maria, você mereceu isso e mais. Não é apenas sobre salvar o Alex. É sobre quem você é, a força e o amor que você mostrou pela sua família é extraordinário. Eles merecem estar perto de você, disse ele, seus olhos transmitindo profundo respeito e admiração. Maria expressou sua gratidão a Vinícius, insistindo em pagar aluguel assim que começasse a receber um salário regular. No entanto, ela logo descobriu que Vinícius não tinha intenção de aceitar nenhum aluguel dela. Com o tempo, as reuniões profissionais entre Maria e Vinícius evoluíram gradualmente para algo mais pessoal, florescendo em encontros românticos. Eles encontraram alegria na companhia um do outro, frequentemente incluindo o pequeno Alex em suas saídas para piqueniques e aventuras ao ar livre. Durante esses momentos, Maria experimentou um calor reconfortante em seu coração, um senso de pertencimento e felicidade que era novo para ela. Um dia, enquanto Maria trabalhava em seu computador, Vinícius entrou em seu quarto com um senso de urgência. Maria, eu normalmente não sou tão direto assim, mas não consigo mais me conter. Eu te amo e quero estar com você, ele confessou. O rosto de Maria se iluminou com um sorriso genuíno. Eu também não sou de grandes gestos românticos, mas eu também te amo, Vinícius. Eu quero estar com você, ela respondeu calorosamente. Maria, que antes se concentrava apenas em sua família e sobrevivência, agora se encontrava com tudo que sempre sonhou, um trabalho gratificante, um parceiro amoroso em Vinícius e uma conexão alegre com Alex, que era como um filho para ela. Em uma reviravolta encantadora, o Sr. Gomes, que havia sido um apoio constante na vida de Maria, encontrou um novo capítulo em sua própria história. Ele se aposentou do seu trabalho para passar mais tempo com Clara, a avó de Maria. O vínculo deles cresceu forte, enraizado em interesses compartilhados e companheirismo. Giovanna prosperou em uma escola para crianças com necessidades especiais, fazendo progressos notáveis e encontrando alegria em seu novo ambiente. Numa noite tranquila, enquanto Maria estava sentada na varanda, perdida em pensamentos, Giovanna se aproximou dela e a abraçou silenciosamente. Emocionada, Maria sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela refletiu sobre sua jornada, cheia de provações e triunfos, e se perguntou o que seus pais pensariam se pudessem vê-la agora. Ela esperava que eles estivessem tão orgulhosos dela quanto ela estava de si mesma e de sua família. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.